Olá, alinhados! Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos, tem uma surpresinha nesse episódio para falar sobre relacionamentos, conhecimento, experiências de vida. Eu sou a host desse podcast Bem Alinhados, que é o nosso lugar sagrado de fala no mundo. E eu sou Ema Bacarin, mentora de relacionamentos, só que hoje, num outro papel. Um papel de repórter interessada, e eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, o meu marido, meu amado, meu adestrado, Félix Costa. E aí, gente? Agora a porca vai torcer o rabo. Porque ela me colocou nesse lugar de entrevistado. Ela falou, vai ser você mesmo hoje, então não tem jeito, vamos lá. Já que é assim, que assim seja, né? Já que tá mandando, a gente obedece. E aí, meu amor? Diga-me, o que você quer saber? O que eu quero? Eu vou aproveitar esse momento para perguntar tudo. Tudo. Vamos embora. Então, dentro do seu grande know-how com líderes, com donos de empresa, com executivos, como é que funciona o teu trabalho em essência? Legal. O que você traz aí da tua bagagem de vida para esses homens, para esses líderes e mulheres também, não só homens, que estão aí nessa batalha de... É interessante porque quando você fala, né, assim, tua grande experiência, não, eu tenho, até que tenho pouca experiência, né? Eu tenho, da experiência que eu tenho, né, desses 60 anos corridos, destes 60, eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 como quitandeiro, como eu comecei, mas de verdade trabalhar mesmo foi registrado a partir dos 13 anos, né? Então já Não estava lá. 13 para 14 anos, e como contínuo em banco, né? Foi meu primeiro emprego registrado, bonitinho. E de lá para cá são 47 anos de trabalho, né? E tendo várias experiências em várias empresas. Então, assim, esse períodozinho de experiência, tendo vindo de uma família humilde, de pais bem trabalhadores, uma mãe dona de casa, um pai que foi do serviço público, né, foi concursado e que trabalhou para que os filhos fossem do serviço público. Aí tem o seu primogênito que não queria, que queria qualquer coisa, menos ser funcionário público. E aí eu fui meio que revolto nesse processo, fui buscar um outro jeito de ser na vida, e aí transitei por vários lugares. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa experiência. Pouquinho nesses 47 anos de experiência. Um pouquinho desses 47 anos, o que eu trago para os meus clientes, de maneira geral, é a habilidade que eu tive de transitar na engenharia química, transitar na engenharia civil, ter a formação na área de administração, mas sempre com um olhar na relação, na comunicação, na habilidade de me relacionar. Eu não sabia que era um talento, mas era um talento que eu tinha. Era algo que eu fui elaborando com o tempo. E logo cedo eu fui já assumindo funções de liderança, né? E essa experiência de funções de liderança foi me dando uma certa bagagem. E com o passar do tempo, né, na nossa caminhada, eu acabei buscando ferramentas de autoconhecimento, ferramentas ligadas com processos de produção. Então, assim, todas as empresas que eu tive a chance
e a gratidão de passar, né, foram grandes empresas, inclusive, me ofereceram a possibilidade de aprimorar essa coisa do relacionamento, da comunicação, da palavra, da capacidade de influência e engajamento do time. E isso me deu uma certa musculatura. Uma certa experiência. Uma certa experiência. Então, qual é o perfil de profissionais que você mais ajuda dentro desse papel de liderança, donos de empresa? E que ferramentas que você mais usa para ajudá-los nesse processo? Qual é o perfil e como é que você ajuda essas pessoas? Então, eu acho que assim, vale mencionar, né, que por ter uma mente processual, portanto, eu tenho uma visão muito prática das coisas. Essa coisa do engenheiro, né, da começo, meio e fim, processos e tal. Então, essa visão processual. Uma sensibilidade de leitura, uma capacidade intuitiva de sensibilidade que não é muito comum para quem tem uma mente processual, porque é muito prático, lógico e prático. Mas essa sensibilidade, essa junção dessas duas ferramentas, dessas duas habilidades... Que são características suas, que são pessoais. Características que eu tenho e eu aprendi a desenvolver e a lidar, que poderiam ter sido meus problemas, assim como também são as minhas soluções. Elas me trouxeram uma habilidade de poder identificar diferentes linguagens no mundo corporativo. E, aliás, o mundo corporativo é um mundo que eu lidei muito bem, né? Essa coisa de produtividade, de resultado, de eficácia, né? Então, é um lugar que eu entendo bem. Portanto, eu tenho uma linguagem muito fácil com donos de empresa, né? Porque eu também sou dono de empresa. Eu tenho uma ótima frequência com executivos, porque eu fui executivo durante muito tempo em muitas empresas. E, de maneira geral, com quem está no papel de líder, porque eu assumi esse papel durante muito tempo. Então, líderes, executivos, mas especificamente donos de empresa com um olhar mais empreendedor, então são clientes que eu tenho uma aderência maior por ter essa visão prática, de utilidade dos recursos à disposição, sejam recursos humanos ou recursos materiais, recursos de competência e potência, e busca de resultado. Mas sempre alinhado, e aí o bem alinhados, né? Sempre alinhado com o quanto que a gente engaja as pessoas. Porque uma das coisas que eu aprendi, e é uma das coisas que os meus clientes buscam, é que sozinho eu não funciono. E por não funcionar sozinho... Só que tem muita gente que acha que Não, dá para fazer tudo sozinho. Eu diria que assim, a maioria de nós tem certeza que faria tudo sozinho. E eu era um deles. É que, na realidade, isso é impossível. Até porque não se faz nada sozinho. Então, ter a compreensão de que eu não funciono sozinho e que eu preciso de pessoas e eu preciso aprender a lidar com essas pessoas para que a gente juntos possa criar alguma coisa, é uma das buscas que os meus clientes vêm até mim, que é como eu apliquei isso na minha vida, como que eu montei times, como que eu ajudei empresas, empresários, executivos e líderes a criar maior engajamento, fazer a leitura dos perfis e dos comportamentos que ele tem à disposição, como fazer um processo de seleção, um processo de manejo de equipe de uma maneira produtiva, como ele lida com as questões dele, emocional, e as questões de relacionamento num ambiente corporativo. Então, essas são as habilidades. E eu só consigo fazer isso através de 2 caminhos básicos. Em programas executivos, em programas de empresa, como programas de liderança, de cultura, de gente e gestão, que é uma área que eu atuo bastante, né? Então, na área de governança. Sempre focado em equipe, em pessoas? Sempre focado em líderes. Porque esse olhar do líder, em qualquer estágio, operacional, tático ou estratégico, mas com um viés muito mais do olhar estratégico, do olhar de negócio,
para o próprio negócio em si, como fazer essa gestão. E um trabalho mais pontual, mais específico, que é o trabalho de mentoria. Tá? Então, entre esse trabalho de corporativo, de liderança, de cultura, né, mais corporativo nesse contexto, de comunicação, eu tenho também os trabalhos mais próprios para os executivos, para os líderes, que são os trabalhos de mentoria. E nos trabalhos de mentoria, a gente tem hoje uma atuação, eu tenho hoje uma atuação mais direta com cada um, essa relação de confiança, essa relação de maturidade, por ter experimentado, ajuda as pessoas a terem um pouco mais de facilidade. Por ter experimentado, ter vivido coisas que alguns deles vão passar, e a gente poder oferecer para eles antever alguma possibilidade. Qual a linha que separa o que é um mentor, o que é um conselheiro, o que é um coach nesse papel de você ajudar outros líderes? Eu diria assim, ó, como eu acho que tudo começa na grande habilidade de coach e técnico de ajudar a compreender como performar, como ter uma melhor produtividade. Porque coach não é que nada mais, mas a essência do coach é como que eu utilizo conhecimento técnico para aprimorar a habilidade de entrega das pessoas. Então, esse é um papel. E uma das maneiras é extrair delas o melhor. E uma das formas é através de perguntas. Então, costuma-se dizer que um coach é um ótimo perguntador. Habilidades técnicas de perguntas para estimular no outro a melhor potência do outro. Eu acho que tudo nasce daí. Quando a gente transita, a gente chega no lugar de conselheiro, aquele que já experimentou muito e as pessoas, pela confiança, pedem os conselhos. Então, você vai oferecer o teu ponto de vista sobre. Então, você vai dar o teu palpite. E hoje, sobre essa ótica, né, então, eu tive a chance de conhecer o pessoal do IBGC, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no qual eu faço parte, transito por outras unidades de aprendizagem sobre o tema, e existe essa função de conselheiro nas empresas, na qual hoje eu participo de algumas empresas como um conselheiro com este olhar humano, esse olhar da liderança, esse olhar da cultura. Então, conselheiro e mentor tem uma Uma diferença. diferença grande, com certeza. Então, é um lugar que a gente tem essa habilidade, que é o quê? A experiência sobre uma determinada ótica, aonde um grupo que tem responsabilidade pede a nossa opinião de fora para poder oxigenar o sistema que eles estão inseridos. Então, isso é um papel. Como mentor, o trabalho, ele junta todo esse contexto e vem com viés de oferecer reflexões práticas e objetivas sobre maneiras de conduzir o negócio, conduzir as relações, de tal forma que ajuda esse indivíduo, muitas vezes, a encontrar um propósito, ajuda esse indivíduo que já é um expert, já é um CEO, já é um diretor, já é um empresário, a refletir com respeito, sem receio de ter alguém que coloque ele em risco. Porque uma das coisas comuns no grupo que eu trabalho com um pessoal que vive a síndrome da solidão. Porque a liderança, ela nos coloca num lugar de isolamento, onde a gente precisa dar respostas, a gente tem nosso conhecimento técnico, nossas habilidades, nossas responsabilidades, só que a gente não pode, neste mundo corporativo, a gente é criado para não ser frágil, para não ter... para ter resposta. E é um lugar muito sozinho. E este lugar, às vezes, eu não posso compartilhar com meus funcionários, porque eu vou perder... O dono da empresa não pode dizer, hoje eu estou triste. Não, ele até pode, mas hoje assim, eu estou desanimado. não vai ter sentido, porque as pessoas ali não estão preocupadas se ele está triste ou desanimado, elas vão querer a parte delas no final do processo. E vai fragilizar o processo. E processo. ele vai precisar, muitas vezes,
ser a ponta do processo, ele é que mobiliza tudo, né? O DNA é dele. Quando eu estou falando de executivo, muitas vezes ele também não pode se fragilizar diante dos pares, e nem para os funcionários, e nem para a chefia. Então, esse espaço da liderança é um espaço solitário, que exige lidar com essa angústia. E o trabalho do mentor é um espaço onde a gente entra como aliado. Um aliado, portanto, eu costumo fazer a analogia dos leões. Leão só pode rugir com leão. Eu só posso ser frágil com quem tem as mesmas fragilidades que eu. E com quem vai me entender sem Julgar, interpretar sem mal. crítica. Isso. Então, assim, é um espaço que a gente cria onde existe uma relação de confiança, uma relação de não julgamento, e, a partir dali, o interesse genuíno de que os dois deem certo. Eu, como mentor, tenho interesse que o meu mentorado dê certo, porque isso, para mim, faz parte do meu propósito de vida, faz parte do meu ganha-pão, do jeito que eu funciono, e a satisfação do outro me preenche. Então, esse é o meu ato de servir. E isso é parte da minha vida, né? É o meu sacerdócio, é aquilo que eu me ofereço. E dentro dessa caminhada, qual foi ou quais são os maiores desafios que você já encontrou? Puxa, são tantos desafios, né? Eu vou dizer assim. E como foi a saída, a resolução desse desafio? Muita pergunta que você fez, mas vamos por parte. Primeiro, assim, quais desafios nessa caminhada? Eu acho que são vários desafios, é quase como são estágios, né? Então, um primeiro desafio é aprender a não se meter onde não é chamado. Primeiro desafio de quem está nessa caminhada Para o mentor. para o mentor é não se meter onde não é chamado. Porque o engano de achar que a gente tem solução para tudo, porque é um engano, faz a gente, às vezes, se meter onde não é chamado. A gente olhar, ver um processo acontecendo, uma situação, já entender que aquilo ali é um processo, portanto, é quase que mecanicista, a gente já sabe onde que vai dar pela experiência, e aí você quer evitar, e a pessoa não te pede, você se mete e não era chamado. Então, a primeira coisa é aprender a lidar aonde você é requisitado. Eu acho que é o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado... É o primeiro desafio. Eu acho que esse é o primeiro desafio de um mentor. O segundo aprendizado é oferecer o que é possível para quem você está lidando. Porque eu acho que o mentorado quer solução, né? Ele quer a sua experiência e quer resolver os problemas dele. E ele vai precisar saber até onde você vai atuar e como. O como talvez não seja necessário. Ele quer a resolução do problema, ele quer o resultado. Então, aproveitando que você está falando assim, o que as pessoas mais querem são os comos. Como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu... como. Porque o como é mais prático. O como eu já entrego o peixe pronto, o peixe frito. E o trabalho do mentor, ou para mim, o trabalho do mentor, não é apresentar o como você conseguiu, mas o como ele pode fazer. É construir junto uma solução com o recurso que o indivíduo tem, que a pessoa tem, com a disponibilidade que ela tem, com a experiência que ela tem, e você estimular ela a buscar novas possibilidades dentro da experiência que você já teve. E aí, a partir disso, você oferece algumas possibilidades de experimentação. Então, o trabalho do mentor é ajudar esse executivo, esse líder, a experimentar novas formas de lidar com as situações que ele já tem. E isso vai trazer para ele uma ampliação de consciência, uma ampliação da caixinha, e transita por um processo de autoconhecimento, um processo de autogestão e um processo de reconhecimento e validação, portanto, de autoestima. Então, você apresenta novas possibilidades de resolução. Eu estimulo esse indivíduo a ver novos pontos de vista. Porque, às vezes, as pessoas entram em desespero
por não ver saída para determinados problemas. Que é absolutamente comum para quem está no meio do furacão. Eu costumo dizer assim, quem está no furacão, que é fazendo dia a dia, a coisa acontecendo, dando resultado, tendo que entregar meta, e está no meio do furacão. E no meio do furacão é o furacão. É o vento, é a porradaria, é o que tem que ser. É as parametrizações, as métricas. Quem está no meio do furacão não está no furacão. Mas é quem está à mercê de tudo isso. É a equipe, são os funcionários, é o pessoal de vendas, é o cliente, é quem está no meio. É que vê toda aquela bagunça e tem medo de chegar nessa bagunça toda. Então, fica naquele espaço mais confortável, mais seguro, tá? É quem está no olho do furacão. O mentor é aquele que já transitou por tudo isso, mas está do lado de fora do furacão. Então, a gente pode pôr a cabeça para dentro do negócio e trazer esse indivíduo a respirar pelo lado de fora. Ou seja, o mentor conhece o que está acontecendo lá no furacão a partir da bagagem de vida profissional que ele tem e ele vai trazer esse lugar de mais apoio a alguém que está precisando lidar com esse furacão. A única palavra que eu corrigiria da tua contextualização, e é isso mesmo, é que ele conhece o que está acontecendo no furacão. O mentor não conhece o que está acontecendo no furacão. Ah, tá. O mentor, ele conhece o ciclo do furacão. Ele sabe o que é um furacão. Mas o furacão que esse indivíduo vive é cultura da organização dele. É só dele. É dele. Por conhecer e entender, ele tem a habilidade, no momento oportuno, de tirar esse indivíduo do furacão, para ele respirar um outro ar, num ambiente mais seguro, para ele voltar para dentro do furacão. Com mais consciência, com mais empoderamento, com mais reflexão sobre o que está acontecendo. E, a partir daí, ter uma atuação dentro desse furacão. Então, eu acho que essa permissão, essa habilidade de você entrar no furacão, extrair esse indivíduo, ajudá-lo a refletir e ajudá-lo a entrar no furacão de novo. E como funciona esse trabalho de mentoria? Quais são os formatos? Isso, então tem vários, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes algumas pessoas me perguntam sobre método. Então, já que você me perguntou por formato, né? Então eu tenho assim, um formato individual, é 1 a 1, é o formato mais elitizado que a gente tem, portanto, de maior impacto, maior resultado, ele é privativo, ele é muitas vezes acompanhado, monitorado de uma forma mais contínua. E tem alinhamento nesse... O tempo inteiro tem que ter alinhamento. E esse talvez seja um dos pontos mais difíceis hoje em dia, que é manter alinhamento constante com um executivo, um dono de empresa, um líder, que vive no meio do furacão. E vive tendo que se proteger. Que tem um objetivo que a pessoa trouxe inicialmente. Existe um diagnóstico que a gente faz das necessidades imediatas. Existe um diagnóstico que vai acontecendo durante o processo e um prognóstico que a gente estabelece num primeiro momento de mentoria executiva, normalmente em 6 meses. Eu não faço mentoria com muito menos tempo que isso, mas 6 meses é um tempo bem razoável para se atingir algum lugar. O indivíduo deixar de ser diretor e passar a ser um CEO da empresa, o indivíduo assumir uma posição mais integrativa dentro da organização, o empresário ter um resultado melhor do time dele, uma seleção de quem são os seus 4 elementos mais significativos, ou 7 mais significativos do processo, ou seja o que for da questão, ou um processo familiar que está acontecendo e precisa ser feita uma revisão do negócio, não importa. A gente faz um pré-diagnóstico, estabelece um plano, inicia-se o processo e durante o processo a gente vai fazer um diagnóstico das causas reais. E a partir daí a gente vai dando sustentação. 6 meses normalmente é um tempo razoável. O que acontece quase que via de regra, 80% dos mentorados que fazem os programas de 6 meses, eles tendem a fazer um programa de 1 ano, que é o segundo programa que eu faço executivo, que é um programa de 1 ano. Um programa já mais parrudo,
durante um período maior, onde ele tem propósitos mais profundos, realizações mais concretas que ele quer alcançar, e aí a gente monta um plano para esse processo. E eu como é... acompanho. Muito bom. E como é que o teu cliente, teu mentorado, vai medir se ele está atingindo os resultados que ele gostaria, que ele almejou lá no início? Como é que vocês vão medindo mesmo o desejo inicial para o resultado alcançado? Uma das ferramentas que eu utilizo, além de algumas técnicas de avaliação, é identificação de percurso, né? A cada percurso que a gente vai percorrendo no processo, a gente vai fazendo uma validação das conquistas que esse indivíduo teve e vai registrando. Então, normalmente, a gente tem um diário de bordo, um guia de percurso, um livro de registro de insights e ações a serem tomadas. É um caderno onde essa pessoa vai ter lá os seus registros e a gente vai ali fazendo esses registros e identificando os ganhos. O que acontece muitas vezes é que, se eu estabeleço um programa, um diagnóstico em 6 meses, em menos de 6 meses, normalmente se atinge isso. Então, a gente valida e regula aonde quer chegar. Num programa de 1 ano, a gente vai fazendo métricas e parâmetros para a chegada onde se deseja. Vai sendo feita a validação. E você que faz essas métricas? Não, eu faço isso Ou junto com o cliente. que faz essa... Eu faço isso junto com o meu cliente, até porque cada um tem uma perspectiva própria. E tudo muda. Recentemente, eu estava com um executivo e ele estava num papel importante da empresa como um facilitador. E, no decorrer do processo, ele estava alcançando a se tornar o CEO da empresa. E, no decorrer desse processo, a gente estendeu o nosso programa. Aconteceram várias situações na empresa e esse indivíduo passou a assumir um papel quase que de vice-presidente da organização, num novo formato. E muito do que a gente construiu começou a ficar mais perdido. Então, uma das coisas que a gente faz é reeditar o projeto, é parar, olhar, avaliar, ver se ainda vale a pena ou não a continuidade, se isso está sendo útil, o que é que está sendo útil, para que a gente possa estabelecer evidências mais concretas. Isso é um alinhamento? Isso é alinhamento. Portanto, alinhamento constante para o cliente. Esses são os programas individuais. Tem as mentorias, que são as mentorias mais coletivas. E aí eu já faço um trabalho mais amplo, onde eu tenho vários líderes de várias perspectivas, onde a gente vai trabalhar temas. E, normalmente, as suas demandas vêm de maneira aberta para que a gente trate essas demandas e cada um comece a aprender um com o outro. Esses programas, normalmente, eles estão em jovens líderes, jovens executivos, né, que estão num processo de empoderamento, muito de líderes e gestores mais táticos, que estão saindo do operacional, indo para a tática, almejando uma posição estratégica. E aí esses grupos a gente tem uma atuação mais pontual, que também normalmente funciona a cada ano e vai se renovando ciclicamente esse processo. É quase como um programa de desenvolvimento através de mentoria em grupo. Isso vai acontecer. Entendi. E o que é comum surgir de situações nesses processos de mentoria? É mais homem? É mais mulher? O que é comum? O que você identifica como situações clássicas? Eu vou dizer assim, olha, de maneira geral, eu atuo tanto com homens como mulheres. O que é comum é que todos eles têm alto nível de responsabilidade. Altíssimo nível de responsabilidade. Muito pouco tempo para se perder. Né? O tempo dessas pessoas é caro. E precisam de muita eficácia, resultado rápido. Não pode errar. Ou o melhor pode, é mas, errar assim, o menos possível. A gente precisa criar maneira de minimizar a falha. Os riscos. O risco. Então, nosso trabalho é muito pontual.
O que é comum nesse grupo normalmente, eu diria que 70% são homens, até porque a gente vive numa sociedade machista, onde ainda os homens têm um espaço maior do que as mulheres, mas isso está mudando, né? Ainda bem. As Ainda bem, mulheres está estão mudando. cada vez E mais ocupando eu grandes fico muito feliz lideranças. quando eu vejo as mulheres nessa posição, porque elas trazem um resultado muito eficiente para o grupo, né? Ou para as lideranças de maneira geral, mas elas também passam por essa situação. Eu tenho uma afinidade com homens 40 a mais, porque é uma fase onde é questionado qual é a entrega, qual o propósito, qual é a construção efetiva. E aí a gente vai para um lugar que eu gosto muito de lidar, que é um olhar não só para a entrega de meta, de resultado, de dinheiro ou algo mais objetivo, mas é o que faz essa pessoa ter satisfação no que está fazendo. Ou seja, é aquele profissional que chega nos 40 e percebe que nem ama tanto aquilo que faz. Eu diria assim, a grande maioria ama muito o que faz, ou gosta muito, é muito bom o que faz, mas que às vezes tem um certo vazio, uma angústia, ou tem um certo... busca alguma coisa mais... busca um sentido, um significado na sua entrega, ou uma solução de algo que ainda não resolveu, e às vezes é um ajuste entre a vida profissional e a vida pessoal, às vezes é um ajuste na construção da empresa e no legado que vai deixar, às vezes é um reposicionamento dentro da própria organização, dos valores que tem. Então, assim, cada caso é um caso, mas há sempre algo mais profundo. E é muito comum nos executivos de alta performance a gente encontrar profissionais que, para lidar com as suas angústias, eles fazem uso de algum tipo de instrumento de substituição. Ou utilizam uma drogadição, né? Ou estão viciados em algum medicamento, ou seja, para foco, ou heroína, ou crack, ou alguma substância química que traz para ele Álcool. uma sensação de equilíbrio, como o álcool, por exemplo. Às vezes sexo, às vezes poder, às vezes compra, alguma coisa que deixa eles num outro estado. E a gente utiliza várias ferramentas para poder trazer um equilíbrio químico, um equilíbrio psíquico e um equilíbrio físico. E isso é para esse totalmente indivíduo. pessoal, e a pessoa traz esses contextos como uma angústia, mesmo numa mentoria profissional. Porque no profissional não tem como o indivíduo não lidar com as questões dele. Então, e esse espaço que a gente cria, essa perspectiva de uma pessoa mais madura, que já passou por tudo isso, que não tem julgamento, e não tem o mesmo, sabe? Então, E já tem recurso para recurso para comprar o poder que lidar quiser. com isso, né? Então, a gente vai olhar para isso de uma maneira a entender assim, o que é realmente valoroso, aquilo que realmente é produtivo e que vale a pena para uma vida longeva, saudável e equilibrada. E esses vícios chegam a prejudicar a empresa? Se ele é o dono de uma empresa, muitas vezes? Tudo que é demais faz mal, até água. Tudo. Então, o que a gente ajuda, de maneira geral, os clientes, é entender o que é que está sendo demais, o que é que está de menos e como que a gente busca um equilíbrio. Tanto que uma das ferramentas que a gente utiliza mais recentemente, né, nos últimos anos, e tem sido muito eficaz, é o uso de uma abordagem terapêutica com medicinas alternativas, né, a psilocibina, a ayahuasca e outras ferramentas, que a gente leva esses executivos num ambiente controlado a fazerem uma reflexão e abrir a sua estrutura neurológica para novas possibilidades de realidade, encontrando a sua humanidade, a sua divindade,
a sua espiritualidade junto com a sua realização profissional. Ou seja, é um espaço onde ele sai do papel de empresário, dono da empresa, dono do projeto que ele é responsável, para vir para um olhar para dentro, mais pessoal. Tanto que a gente utiliza bem nesse sentido, né? A gente utiliza para algumas pessoas, para alguns profissionais, em alguns estágios, processos de desenvolvimento onde, a partir de apoio médico, com consultas de psiquiatra, neurologista, toda uma equipe que nos dá suporte num processo desse, se esse indivíduo pode ir para um caminho onde a gente utiliza recurso enteógeno para ajudá-lo a encontrar os seus valores, os seus objetivos, a gente chama de espiritualidade, que na verdade é essa consciência de si, para levar isso para o seu negócio, para a sua gestão, para a sua liderança, de uma forma mais humana, mais verdadeira e mais congruente com o que ele deseja entregar. Então, o trabalho da mentoria, ele respeita toda a crença e valores desse profissional, respeita a sua construção e, a partir daquilo que tem, a gente leva esse indivíduo a uma nova perspectiva. E quais os ganhos que esse profissional, que esse líder, que esse dono de empresa, que está ali lidando bem com esses vícios, porque tem muita gente que lida por anos e anos e anos, lidando bem, entre aspas, porque a fatura chega em algum momento, seja saúde, seja no casamento, seja em excessos e tudo mais. Quais os ganhos que esse ser humano, que esse líder tem em equilibrar tudo isso, que são as buscas por um alívio dessa pressão toda através dos vícios e os negócios, que muitas vezes vão ali bem, mesmo que no equilíbrio de tantos pratos, mas que ganho que ele tem se ele já é bem-sucedido, por exemplo? É porque a bem-sucedância, se é que existe essa palavra que eu não sei, estou inventando aqui agora, esse estar bem-sucedido, essa sensação de bem-sucedido, às vezes, ela é uma ilusão de um arquétipo criado por um grupo, por uma sociedade, que é o indivíduo que tem uma grande empresa, tem um carro do ano, um brinquedo bacana, tem um avião legal, ou tem uma conta bancária XPTO, ou tem uma mulher maravilhosa, um marido bacana, filhos. Essa imagem de felicidade que se cria, que a própria internet promove, né, como sendo uma referência de status, ela se perde naquilo que é valoroso para a pessoa. Então, o maior ganho que eu percebo dos meus clientes, de maneira geral, é um alinhamento entre a verdade interna e aquilo que ele mostra. Isto é a grande sacada. É tornar esse indivíduo íntegro. E aí, quando eu falo, o ganho que ele tem? Ao ser íntegro, ele é verdadeiro, ele fica mais leve, ele se torna humano. E a humanidade faz com que as pessoas se engajem e queiram estar junto. Então, torna ele uma pessoa mais estimulante, torna ele uma pessoa assumindo o papel dele. Né? Porque um líder tem 3 papéis básicos que sustenta. Ele nasceu para servir, portanto, ele é um meio de fazer com que as pessoas se realizem. Ele nasceu para assumir o seu papel, portanto, a autorresponsabilidade da sua vida. Ele está ali porque é uma decisão estar ali. Uhum. Né? Pelo menos, se não foi decisão... Foi. E sempre é. E quando ele chega nesse lugar, ele assume a sua realidade. Sim. É que antes disso ele pode ter sido não importa, levado mas ele, a decidir. Não, ele quem decidiu.
Mesmo se ele foi levado, foi ele que decidiu. E ele entende Pode ter isso, sido no auto-engano, que ele mas nasceu foi para servir, que ele nasceu para existir, tá? E ele faz parte de uma comunidade. Ele faz parte de um mundo onde o papel dele, o que ele faz, interfere. E, portanto, o valor da existência dele está no que ele representa para esse mundo, que seja o que for. Quando isso vem à tona, esse indivíduo está completo e pronto para viver este momento no tempo que é necessário. E se preparar para aquilo que nós nascemos para fazer, que é morrer. Que é isso que a gente existe. A gente existe hoje para se preparar para o fim. Para que o fim seja cada vez mais leve. Porque é o único fato da existência. a única certeza que nós temos. É essa. Esse é o meu papel. Mas que antes de morrer, aconteça muita coisa boa. Exista. E exista enquanto existir de uma maneira feliz. Então, isso é talvez o lado da maior divindade que a gente pode ter e que, com esses 60 anos de vida, a gente leva para as pessoas. É isso que é o meu trabalho. Muito bom. E se você tem interesse de conhecer um pouco mais, a hora que você quiser, entre em contato. Vai ser um prazer poder estar contigo. Eu acho que nós vamos ter que continuar esse papo um outro episódio, né? Porque tem muito assunto. Gente, obrigado, viu, moçada? Gente, muito emocionante entrevistar meu marido, meu companheiro de vida. E obrigada por você ter participado, estar aqui com a gente até o final. E se lembrar de alguém que está precisando de um mentor, alguém com experiência, que vive essas angústias e queira ouvir um pouquinho, compartilhe esse vídeo. É isso aí, gente. E olha, ela me colocou aqui na encruzilhada, viu? Eu tive que me rebolar. Mas é isso aí. Um beijo no coração. Até breve. Obrigado por compartilhar e estar aqui com a gente. Até mais. Obrigada e até o próximo vídeo. Vocês viram por que ela é host? É fantástica.